Olá, o Imóvel Class TV está começando e hoje você vai conhecer o projeto de suíte e varanda do engenheiro civil Wagner Brasil e do arquiteto José Wilson Coronel, que compõe a mostra na Vila Sérgio Berti, em Gramado, na Serra. Levantamento do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul revela que há 4.000 requerimentos aguardando distribuição na Secretaria de Urbanismo da capital. Os profissionais alegam prejuízos para eles e para a sociedade. Bares e restaurantes da capital estão transformando os ambientes em verdadeiras galerias de arte. E no estúdio ainda vamos falar de arte. O grafite ganha espaço e vem transformando as grandes cidades em locais mais bonitos e coloridos. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Até 1º de setembro, o Imóvel Class TV traz para você todas as novidades em arquitetura, decoração e paisagismo direto de Gramado, na Serra. Os ambientes que fazem parte da mostra Vila Sérgio Berti. Primeiramente, é um prazer participar de novo da Mostra Sérgio Berti, a nossa segunda participação nessa segunda edição. Nós estamos aqui na suíte. A suíte se subdivide em banheiro, evidentemente, no quarto, que é a área principal da suíte, com uma área de leitura que dá para uma parte externa, e também temos um terraço. Eu diria que isso aqui, a faixa etária, independe, a pessoa tem que ter bom gosto, com toda certeza, porque nós usamos aqui materiais, hoje, para nós, muito ímpares, como a laca brilho, que é uma coisa que para nós é uma coisa que realmente chama atenção e deixa muito particularizado, numa cor escura, que é o café, com detalhes e vincados, como vocês podem ver, fazendo desenhos em losangos e com incrustações de cristais, que deixa assim com que a coisa fique ainda um pouco mais sofisticada. Estamos começando a usar agora, a partir justamente da mostra, porque é um diferencial. E juntamente com o brilho da laca, o brilho deste móvel aos pés da cama, que fica fazendo uma composição abaixo da televisão, como sendo um apoio do quarto, que na realidade é de uma coleção nossa, da WJW, em parceria com a Sérgio Berti, que se chama Coleção Silver. Nós usamos um móvel que na realidade, ele é um móvel aparador. Ele tanto pode ser usado num jantar, como nós também temos na nossa coleção, como aos pés da cama. A pessoa vai dar para ele o uso que achar melhor, seja com louça, se não for aqui, ou numa composição de quarto com roupas, se quiser mais. Nós fizemos uma inversão que normalmente seria ao contrário, colocamos a cama de costas para a janela, porque nós precisávamos de um espaço para colocar a televisão e mesmo o aparador. E como o quarto nós temos uma configuração com muitas aberturas, seria um pouco complicado o contrário. Não é convencional colocar a cama contra a janela, mas nesse caso eu acho que ficou, para o nosso entendimento, muito bom. Fizemos uma cabeceira alta, com as mesas laterais, elas fazem parte do painel. Não são mesas que são separadamente isoladas, diferentes uma da outra. Elas fazem parte do painel, como se fosse uma grande cabeceira. E nós também usamos o efeito, especialmente mais tarde, você poderia ver, o efeito da iluminação que nós temos ao longo de toda a cama. A gente usa muito o efeito de luz como justamente efeito, né? Podem ver ao longo da cabeceira. Isso à noite fica um efeito espetacular. Fizemos também esse mesmo efeito de iluminação com LED na volta do painel, que solta o mobiliário da parede e valoriza muito o mobiliário. Nós estamos usando, como vocês podem ver junto, atrás, o revestimento de toda a parede, usamos um papel de parede que retrata um couro de cobra. E usamos parede e teto.
nós queremos dar uma homogeneizada, então a coisa fica mais uniforme, ela fica toda abraçada pela mesma leitura. Nós queremos um recanto de leitura, de descanso no quarto, a suíte tem um tamanho razoável, então usamos aqui móveis também da coleção Silver, que é a poltrona e a estante, para colocar objetos de apoio, de leitura, que as pessoas, quando tem mais espaço numa situação de um dormitório, teriam, né, uma mesa de apoio, uma luminária para poder fazer a leitura com mais conforto. Nós usamos internamente ao roupeiro, como vocês podem ver, o mesmo acabamento de laca-brilho de todo o restante do quarto, que é uma qualidade ímpar que a Sérgio Berti tem. Os organizadores, isso pode ser ao gosto do freguês, pode ter mais ou menos prateleiras, pode ter subdivisões, e isso são coisas muito práticas realmente e muito bonitas, né? Muito atuais, essa situação desses organizadores. Fechando a porta do roupeiro, nós temos uma composição em que fica toda a entrada do nosso ambiente, ela fica absolutamente revestida por espelho. Então nós temos o roupeiro, o acesso ao quarto por um painel fixo e a porta que dá também para o banheiro da suíte no mesmo espelho, então fica todo um grande painel espelhado. A nossa entrevista de hoje é sobre arte urbana, sobre street art, sobre grafite e sobre como esse tipo de arte começa a ocupar mais espaço e a ganhar mais valor nas grandes cidades. Seja através de intervenções dos artistas, seja através de espaços oferecidos pelo poder público e até mesmo pela contratação desses artistas por empresas. E isso vem acontecendo bastante no mercado imobiliário e de arquitetura e decoração aqui em Porto Alegre. O Núcleo Urbanoide é um exemplo disso, é um coletivo de criação formado por diversos artistas e hoje, aqui no Imóvel Classe TV, eu converso com um deles, o artista visual Jonathan de Leon Pérez, o JP. Tudo bem? Bem-vindo, JP. Tudo bom, obrigado. Queria começar te pedindo para nos contar um pouquinho do trabalho do Núcleo Urbanoide. Como é que começou e quando começou o grupo? Então, a gente tem um espaço na cidade que é feito por 4 artistas principalmente. E aí dentro desse espaço a gente agrega outras pessoas, outros parceiros. E aí temos esse espaço de criação. Lá a gente há 5 anos desenvolve bastante trabalho com arquitetura, pintura, principalmente exposições e com foco em arte urbana, né? Já fizemos bastante trabalho com publicidade e audiovisual também. Então a gente vai criando junto com esses artistas bastante trabalho relativo com o nosso trabalho autoral, que é a arte urbana, e linka com marcas, linka com empresas que são interessadas em usar esse trabalho para algum meio de divulgação também. Qual é o objetivo do grupo? Principalmente, quando a gente iniciou, a gente precisava de um espaço para criar, porque a gente via que tinha necessidade de agregar valor ao nosso trabalho e também agregar outras pessoas. Então, geralmente a gente se reunia na rua para conversar, às vezes podia perder um pouco do foco, então a gente gostaria de ter um espaço para trabalho e para ali desenvolver coisas que fizessem bem para a cidade e que a gente pudesse doar esse nosso trabalho e mostrar de forma mais organizada. E aí daí surgiu o Núcleo Urbanoide. Pois é, qual é a importância desse tipo de trabalho? Estar na rua, dialogar com a cidade, dialogar com os moradores? Eu acho bem importante de ter essa ligação, porque isso torna o nosso trabalho mais humano, assim, tu acaba entendendo um pouco mais como as pessoas vivem, consegue dialogar com diversos tipos de pessoas quando elas passam, principalmente por estar na rua, tu pode estar exposto e as pessoas vêm conversar contigo. Então pode ser uma pessoa que é formada, tem doutorado, e outras pessoas que de repente é um aluno de escola, uma pessoa que vive na rua, vem te questionar a questão de cores e o que a gente está fazendo. Então a gente tem esse diálogo em todos os meios, entendeu? Então isso é o interessante para a gente, é poder estar aproximando mais pessoas e também mostrando um pouco do nosso trabalho de forma mais justa, né? Mais honesta também, porque por estar na rua e qualquer um poder ver. Existe um intercâmbio forte de artistas daqui com o resto do mundo? Com certeza. Inclusive o grafite nacional tem uma referência muito forte lá fora por ser diferente. Ele tem uma referência muito mais de arte folclórica, a questão também do uso do material, a gente também improvisa muito, então esse gingado brasileiro aí acaba agregando o nosso trabalho pessoal e tornando isso aí genuíno. Acabou dando uma cara. E em relação ao Rio Grande do Sul, em relação ao Brasil, tem também alguma marca própria, alguma característica?
Olha, eu acho que na questão do Brasil, hoje em dia está evoluindo tanto quanto a parte central do Brasil, que é onde começou, nos anos 80 e tal, então a gente tem uma referência muito boa já. Mas, lógico, o Porto Alegre sempre vem com aquele delay, um pouco de informação, a gente espera um pouco as coisas acontecerem para, de fato, ter o boom aqui, né? Mas a gente tem uma referência muito boa e respeito de todo mundo no Brasil inteiro e fora dele também. Hoje a gente está conversando sobre grafite, sobre arte urbana, sobre street art com o Jonathan de Leon Pérez, o JP, que é artista visual do Núcleo Urbanoide. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais com ele sobre isso. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Hoje eu converso aqui no Imóvel Class TV com o Jonathan de Leon Pérez, o JP, que é artista visual do Núcleo Urbanoide. E a gente está conversando sobre grafite, sobre arte urbana. JP, a gente já falou um pouquinho do trabalho do grupo, desse grupo de criação coletiva. Eu queria falar um pouquinho agora da profissionalização desse trabalho. Isso normalmente começa com hobby, mas é um ganha-pão e é uma profissão, né? Como é que o mercado recebeu vocês? A gente começou de uma forma bem espontânea, na verdade, assim, isso aí acho que uns 12 anos atrás, não existia muita referência, não tinha internet, a gente também tinha que buscar coisas geralmente em biblioteca, assim, então pegar uma referência de coisas europeias, assim, não uma referência de fora. E aí, com o tempo, a gente viu que isso aí poderia se tornar uma profissão, de fato, a gente se organizou para isso, começou a ter algumas demandas de trabalho e aí vimos que podia ser uma forma de ganhar realmente dinheiro e trabalhar de forma feliz e honesta, assim, porque é interessante que a gente está sempre trabalhando coisas diferentes e isso torna um trabalho muito pessoal, né? Não é mais simplesmente desenhar para algum cliente, assim, a gente tem um trabalho autoral que a gente foca isso, cada um dentro do núcleo tem seu trabalho autoral e isso é o que diferencia na hora do cliente escolher. Eu quero uma coisa mais orgânica, eu quero uma coisa mais vetorial, eu quero uma coisa mais colorida, então isso aí a gente também consegue direcionar para esses clientes da maneira que eles quiserem, né? E que tipo de trabalho vocês têm executado mais aqui em Porto Alegre? Olha, aqui a gente fez já bastante trabalho com publicidade, bastante parceria com arquitetos, já fizemos alguns tapumes de obras em parceria com a Sinduscom, já fizemos alguns tapumes na Max House e outras empresas como a Associação do Aço do Rio Grande do Sul. E a partir daí surgiram um monte de outros trabalhos, às vezes até trabalhos internos, quando as pessoas passam e perguntam para a gente, uma coisa mais pessoal, venda de uma tela, então a gente vai se mexendo de acordo com o que o mercado pede. E hoje em dia a gente tem feito bastante coisa na rua, realmente e usando esse trabalho autoral, que é o mais interessante. E o que essas incorporadoras e essas construtoras querem quando elas chamam vocês? Normalmente, quando a gente é chamado para fazer esse tipo de trabalho, eles buscam chamar a atenção de um cliente mais exigente, assim, em questão de coisas diferentes, de alguma coisa mais cultural, um atrativo diferenciado. Então, geralmente a gente faz um projeto específico antes para essa empresa e aí, depois de aprovado, a gente começa a desenvolver. Fora também toda a parte da performance, digamos, que enquanto a gente está pintando lá, chama a atenção daquele espaço, né? Porque podia ser um espaço que está como um terreno baldio, um terreno vago, e aí tem pessoas ali trabalhando e fazendo arte, no caso, né? Colorindo o espaço urbano. Então, isso aí é uma coisa que chama muita atenção. E eu acredito que isso também como forma de marketing também pode ser usado. Então, a gente trabalha todo esse conceito antes com o cliente, ou se é uma pintura simplesmente para decorativa, ou se eles querem também, de fato, alguma coisa para chamar um público e também divulgar nas redes. Então, existe todo um trabalho antes, né? Não só a execução da pintura. Uhum. Na Casa Cor do ano passado, eu acho que um dos espaços que mais chamou atenção e mais era comentado era o espaço do design de interiores Ivan Andrade, que chamou vocês para pintar uma escadaria, um hall de entrada, que tinha uma escadaria muito bonita, muito clássica. E aí, então, era aquele impacto, né? As pessoas entravam e tinha aquele desenho do grupo de vocês. Como é que foi a repercussão desse trabalho? Isso gerou novos trabalhos? Vocês têm trabalhado muito com arquitetos? Então, no ano de 2012 foi um ano bem bacana para a gente, que a gente começou a, de fato, se organizar para fazer trabalhos desse porte, assim, né? Com grandes
empresas e grandes profissionais. E aí, no caso, na Casa Cor, o Lucas Anão, que é um dos nossos colegas, ele foi convidado para pintar lá a entrada e convidou outros artistas, nossos amigos, para fazerem lá. A partir daí surgem bastante contato, é interessante porque as pessoas vão lá e questionam, querem saber, às vezes não conhecem e tem curiosidade também porque o que acontece é que o grafite às vezes aparece da noite para o dia em certos locais, às vezes tu não percebe isso, as pessoas não veem quem faz, né? E aí quando tu tá lá fazendo, até as pessoas mesmo que trabalham na própria Casa Cor ficam super curiosas para saber como funciona e tal, e vêm conversar com a gente. E aí a partir disso surgiram bastante coisa. A gente tem feito bastante trabalho com arquitetos assim interessantes, assim no sentido de decoração interna, né, indoor. E aí, quarto de adolescente, o hall de entrada das casas, a parte da piscina. Então, sempre tem um trabalho relacionado com isso. É interessante porque a gente tem trabalhado bastante nessa linha mesmo. Assim. E é um trabalho muito demorado ou depende da técnica e do material que se utiliza? Olha, pelo fato de a gente estar fazendo isso diariamente e há bastante tempo, a gente consegue fazer bem rápido, assim. O spray também tem essa velocidade, assim, porque a cor já está pronta, a gente já desenha antes, a gente tem um trabalho prévio no próprio estúdio de como vai ser, organiza as cores. Então, acaba que uma pintura como aquela do espaço da Casa Cor ficou, acho que em 2 dias estava pronto, assim, porque é bem rápido, a gente já sabe o que fazer, né, por usar o nosso trabalho autoral, como eu tinha dito, né? Porque isso é o interessante, a gente faz a mesma coisa de forma evolutiva, lógico, mas é o nosso trabalho que é uma coisa que sai espontânea. Sim. Então, na hora de fazer um trabalho comercial, né, comissionado, sai facilmente, então a gente consegue fazer rápido e o cliente sempre sai satisfeito porque ele já esperava um certo resultado disso, né? Quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês, tem um site ou Facebook? A gente tem uma página no Facebook que é Núcleo Urbanoide e lá a gente segue outros links para outros blogs e outros projetos que a gente usa também. A gente tem uma parceria com uma marca de tintas, então a gente tem um blog específico para isso. A gente tem parcerias com outras agências e aí a gente vai lá disseminando as outras ideias. Inclusive workshops e coisas para ensinar as pessoas a gente faz diretamente lá no espaço. Então é legal, até convido as pessoas para irem visitar, dá uma ligada, manda um e-mail e qualquer coisa que precisar nesse sentido a gente pode tentar ajudar também. Legal, obrigada pela entrevista. Tá certo. Esse JP, Jonathan de Leon Pérez, artista visual do Núcleo Urbanoide, que conversou com a gente nesse sábado aqui no Imóvel Class TV. E a gente segue falando de arte. Bares e restaurantes de Porto Alegre descobriram uma maneira de se diferenciar. E as novidades não vêm só no cardápio. Alguns estabelecimentos estão se transformando em galerias, valorizando o ambiente, enchendo os olhos dos clientes e dando oportunidade para artistas. Na entrada já é possível sentir o clima artístico. O grafite dá uma nova cara para a fachada histórica. Aqui dentro, no teto, uma pintura ainda fresquinha, terminada na semana passada. E nas paredes, uma galeria itinerante. Cada mês, um artista diferente. O bar do bairro Cidade Baixa foi criado há 8 anos. O bar é conhecido em função dos trabalhos que a gente faz aqui, da fachada, que a gente, enfim, fez todo um trabalho também de arte, sabe? E a gente está sempre procurando trazer mais elementos para estar compondo o bar, assim. A galeria do bar também funciona como porta de entrada para iniciantes no mundo das artes. É o caso da exposição atual, que apresenta 14 peças de uma artista que nunca havia tido a oportunidade de mostrar o seu trabalho. É minha primeira, né? E foi a primeira porque é muito acessível. Consegui falar com ele e mostrar. E eu não precisei falar de currículo nem nada, porque como eu não tenho, né? Então agora eu já posso botar alguma coisa. Ah, tive uma exposição individual. Eu vou fazer de um jeito que ela... No bairro Boa Vista, achamos outro bar muito frequentado por skatistas. Tem até pista para os praticantes do esporte. O ambiente interno foi transformado em galeria. A exposição que encontramos também é de um recém-chegado no mercado. E Bruno Miranda adorou a ideia de mostrar o trabalho num espaço fora do convencional. Sinceramente, eu me identifico até mais com esse clima, né, descontraído do que se fosse algo mais formal. Um museu, assim, dá aquela peso, né? E a galera aqui é do skate, né? Tem uma cena bem forte, né? E como
eu vim do grafite, então eu curto muito essa forma rústica de apresentar os trabalhos. Pô, pra mim tá sendo uma experiência muito massa. A proposta do bar é espalhar arte por todos os cantos, até mesmo nos lugares mais inusitados, como por exemplo aqui no banheiro. Um artista de São Paulo fez uma exposição e deixou a sua marca nas paredes. Também a gente dá aquela indireta, assim, faz aquele pedido para que deixe um legado para casa, né? Para que deixe a sua marca também, para não expor os quadros depois ir embora, enfim. No centro de Porto Alegre, visitamos um restaurante especializado em massas. São cerca de 100 peças expostas nas paredes. Parte delas são do próprio dono do lugar, o artista plástico Gelson Radaeli. O restaurante está sendo meu mecena, né? Eu consigo trabalhar com minha arte, com liberdade e tal, e o restaurante está conseguindo me patrocinar isso, me possibilitar essa vida de artista. Um grupo de funcionários voluntários do Cresci RS está realizando uma campanha do agasalho. As doações podem ser feitas até este domingo, na sede em Porto Alegre ou nas delegacias do interior. Os endereços estão disponíveis no site que aparece no seu vídeo. As roupas e alimentos não perecíveis arrecadados serão distribuídos para comunidades carentes. Nós voltamos em instantes, mas antes confira mais informações do Minuto Cresci de hoje. Crescinet é uma ferramenta online que o corretor credenciado no Cresci ou aqueles que estão se credenciando vão receber uma senha de acesso e via website vão entrar no sistema e poder consultar trâmites de processos, situação financeira, reimprimir boleto, entrar em acordo com o Cresci, se tem algum processo de inscrição, por exemplo, eles vão poder ver o andamento, inclusive verificar os documentos que eles enviaram para o Cresci, né? Ver se está tudo correto e em que pé está, se já foi para a plenária, se já está no Conselho Federal, a previsão de entrega da carteira de credencial para eles, né? Além disso também, essa ferramenta vai disponibilizar dentro dela todas as notícias que tiver no site do Cresci e as notícias que estão no portal do Pacif também, que é o nosso projeto aqui de cursos para corretores de aperfeiçoamento, né? Tudo vai estar interligado, inclusive o sistema de ouvidoria que já existe no site do Cresci. O corretor também vai poder abrir chamadas, se comunicar com a nossa ouvidoria via Crescinet. Nessa semana, o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul realizou um debate sobre a aprovação de projetos em Porto Alegre. Um levantamento divulgado pelo sindicato revela que há 4.000 requerimentos aguardando distribuição na Secretaria de Urbanismo da capital. Os profissionais alegam prejuízos para eles e para a sociedade. Esse engenheiro é responsável pela construção desse condomínio na zona sul de Porto Alegre. São 4 casas que estão na fase dos acabamentos, cada uma avaliada em R$500 mil. 3 delas estão vendidas, mas os proprietários ainda não conseguiram se mudar. Há 6 meses eles esperam pelo documento que comprova que o imóvel foi construído de acordo com as exigências estabelecidas pela prefeitura, chamado Habite-se. Além de não poder morar, eles também não podem dar início ao financiamento bancário. A pessoa às vezes compra a casa da vida dele, quer morar, quer fazer sua mudança e nós acabamos tendo que ficar dando desculpas sobre desculpas. Não, mas é só um documentozinho, mas... Fabiano, já são 5, 6 meses, o documentozinho a princípio eram 2, 3 semanas, ou seja, pois é. Fabiano conta que ao ligar para a Secretaria de Urbanismo do município, responsável pela liberação do documento, a resposta é sempre a mesma. Dificuldade pessoal, a quantidade excessiva de projeto. Esse arquiteto também reclama da dificuldade em conseguir o Habite-se para essa casa e a espera já chega a 5 meses.
Segundo o profissional, a demora se dá ao excesso de burocracia dentro dos órgãos responsáveis pela regularização dos empreendimentos na capital. Para chamar a atenção da categoria e pedir mudanças, o arquiteto fundou no Facebook o movimento Aprova Já Smurb. A gente não quer substituir o papel, a gente sabe que a Smurb, a prefeitura, tem um papel fiscalizador, eles têm essa obrigação. Nós não queremos também, de forma alguma, rasgarmos o plano diretor, o código de obras. Nós queremos, junto com a prefeitura, construir uma situação de que facilite o trabalho do profissional. O secretário de Urbanismo de Porto Alegre admite lentidão nos processos, principalmente após o mês de maio, quando uma operação deflagrada pelo Ministério Público e Corregedoria Municipal afastou 7 funcionários públicos suspeitos de envolvimento em cobrança de propina para acelerar a tramitação de projetos na Secretaria de Urbanismo. Foi traumático, as chefias deixaram de assinar a expedição dos habites durante quase 40 dias. Mais uma vez, foi um momento muito difícil. No entanto, o secretário afirma que já houve melhorias. Nós vamos ter, em vez de 4 equipes, nós vamos ter 8 equipes rodando. O prazo máximo de vistoria, que hoje está em termos de em torno de 30 dias, nós já estamos passando em final de agosto para 15 dias. Nós queremos, em outubro, estar zerado. Agora vamos falar sobre financiamento imobiliário Poupex, a oportunidade certa para você comprar a sua casa própria. Você que está pensando em comprar um imóvel para morar ou para investir com as melhores condições do mercado, Poupex, juros baixos e agilidade na liberação do crédito. Visite a agência no Shopping Rua da Praia. Lá você tem atendimento personalizado com profissionais especializados em crédito imobiliário, capazes de orientá-lo sobre todas as etapas no processo de compra da casa própria. Acessando o site casapropria.poupex.com.br, você encontra as principais informações sobre o financiamento imobiliário Poupex, o passo a passo para a contratação, perguntas frequentes e mais, um simulador que mostra o valor da sua prestação do início até o fim do contrato. A Poupex está há 32 anos no mercado e já financiou milhares de imóveis em todo o Brasil. Financiamento imobiliário Poupex é hora de realizar. Mais informações, 3225-0269. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, não perca a reapresentação do programa domingo às 9 da manhã. Um ótimo dia para você e até semana que vem.